Olá pessoal, bom dia, ou melhor, boa tarde, né? Eu fiz um volume, eu fiz o segundo volume meu do meu estudo, né? Eu já havia feito o primeiro, que era a Vivência Parapsíquica 1, e esse segundo volume, né? O título dele é Ciência e Parapsiquismo. Então veja bem, olha, o pessoal que estuda a consciência, né? A evolução consciencial, fala muito sobre questão científica, né? Sobre o estudo científico voltado para a pesquisa da consciência, né? Da evolução consciencial. Então veja bem, olha, eu também sou um estudioso do assunto, né? Do parapsiquismo, tem muitos vídeos na internet, e como disse, tem esse segundo volume meu que eu já fiz, né? Algumas pessoas já me pediram, eu já enviei pela internet, Ciência e Parapsiquismo. Então veja bem, olha, ciência, quando nós falamos em ciências, eu já fiz algumas postagens, né, sobre alguns experimentos que eu fiz aqui na minha casa, né, que eu vou repeti-los, inclusive, hoje, só para ilustrar esse comentário que eu estou fazendo hoje aqui. Quando nós falamos em ciência, um dos detalhes, né, seria a repetibilidade daquele experimento. Então qualquer pessoa, sob certas condições, pode repetir aquele experimento. Agora, no parapsiquismo, isso ainda não é possível. Existe muita pesquisa, muito estudo, né? Claro que como eu sou estudioso do parapsiquismo também, e gosto muito de ciências, então veja bem, no parapsiquismo ainda nós não podemos falar em ciências, porque não existe essa característica de você poder repetir o experimento. Esse é um dos detalhes. Existem infinitos detalhes, mas um detalhe extremamente importante nas ciências e no parapsiquismo, aliás, é o diferencial entre um e outro, é exatamente esse. Tá? Que em ciências a gente pode repetir o experimento. Tá? E no parapsiquismo, por exemplo, se você pegar a projeção da consciência, tentar fazer um experimento projetivo, projeção da consciência, experiência fora do corpo, existe... É o assunto, no parapsiquismo, é o assunto mais estudado. É a projeção da consciência, né? O desdobramento, enfim, existem vários nomes, né? Eu também sou um pesquisador, né, da projeção da consciência e dos fenômenos parapsíquicos. Então, veja, eu acho que uma das dificuldades maiores é essa, que quando nós falamos em ciências, a gente pode repetir o experimento. E no parapsiquismo a gente não pode, não tem condições ainda, e isso ainda não é possível, repetir o experimento como a gente faz como ciências. Então olha, eu vou pegar aqui, eu vou mostrar os experimentos que eu fiz aqui, já estão na internet, mas eu vou, veja, aquele dia eu fiz e vou repeti-los de novo, para você ver que em ciências a gente pode repetir o experimento. O que não pode, por exemplo, o que não há condições ainda, de nós fazermos numa projeção consciente, numa tentativa de projeção consciente, a gente não consegue repetir o experimento. Tá certo? Então, esse é um dos diferenciais, né, talvez um dos mais marcantes, entre ciências e o parapsiquismo. Tá certo? Então, vou pegar a câmera aqui e vou repetir os experimentos que eu fiz em outros dias, aí já postei na internet. Vamos dar uma olhada? Então, veja, olha. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu montei esse experimento aqui. Esse daqui é sobre eletromagnetismo. Deixa eu ver se dá para ver direitinho aqui, ó. Olha. Esse experimento aqui sobre eletromagnetismo é o seguinte, quando eu acionar o circuito, vai demonstrar que a corrente elétrica, passando pelo condutor, ela vai produzir o campo magnético. Ó. Isso daqui é importante em eletroímãs, relés e tudo mais, né? Então veja bem, vamos lá. Ó, você está vendo a bússola, ela deflexiona o ponteiro. Ó. Ó, você está vendo? Não há contato nenhum com a bússola, o fio está passando próximo só da bússola. Então isso daqui significa que a passagem da corrente elétrica num fio condutor produz o campo magnético. Né? Vamos repetir, ó. Ó, tá vendo? Então o ponteiro da bússola ele deflexiona. Então olha, o experimento ele pode ser repetido. Quando você fala em ciências, o experimento ele tem que ser repetido, senão não é ciências. Ó. Tá? Ó, sob certas condições, eu montei aqui o circuito, ó, tá? Então está passando corrente elétrica aqui. A passagem da corrente elétrica nesse circuito, no fio condutor, produz o campo magnético, ó. Tá certo? Ó. Isso daqui então é a base do eletroímã. Agora vamos ver outro. Ó. Tá? Então nas ciências a gente pode repetir o experimento, que a gente não consegue fazer no parapsiquismo. Né?
vamos dar uma olhadinha que eu preparei um outro aqui fora, que eu já havia postado na internet, né? Vamos ver aqui, porque esse aqui já é um pouco mais difícil, né? Tá certo? Vamos dar uma olhadinha nesse aqui, ó. Vamos lá. Tá, então eu peguei aqui o espelho, vamos dar uma olhada, deixa eu ver se eu consigo repetir ele. Vamos dar uma olhada. Eu estou aqui com um balde com água, né? Olha lá. Vamos ver se eu consigo repetir o danado experimento aqui, olha lá. Ó. Isso daqui, ó. Tá lá, eu tô projetando, vamos ver se depois vai dar pra ver no computador, ó. Ó. Tá vendo lá? Então isso daqui é a decomposição da luz do Sol, do espectro solar, ó. Ó. Tá vendo? Então eu estou aqui repetindo a experiência daquele cientista inglês, Isaac Newton, certo? Do prisma. Então eu estou utilizando aqui um balde com água, o espelho, né? Ó. Estou projetando lá, ó. Estou decompondo a luz do Sol, ó. Então isso daqui é a base do estudo da astronomia, né? Que a matéria-prima da astronomia é a luz, né? Os fótons de luz, né? Tá certo? Então isso daqui é feito, a decomposição da luz no telescópio é feito no espectrógrafo. Tá certo? Estou aqui repetindo então a experiência daquele cientista inglês, Isaac Newton. Tá? A água e o espelho, né, quando eu introduzo o espelho dentro do balde com água, ele funciona como aquele prisma do Newton. Ele decompõe a luz do Sol, lá, o espectro eletromagnético. Ó. Tá vendo? Então tá lá. Ó. Então, as ciências então seria isso daqui. Ó. A gente ter essa capacidade de poder, né, repetir o experimento científico, né? Tá? O que não ocorre quando a gente fala em parapsiquismo. Tá? Então esse daqui é um dos diferenciais, talvez o diferencial mais importante, né? Deixa eu colocar a câmera de volta, né? Para a gente poder continuar conversando. Tá? Então, tá, deixa eu ajeitar a câmera aqui, porque eu estou com a mão molhada. Então veja bem, olha, esse é um dos detalhes mais importantes. Nós temos relatos aí, eu vi, na verdade, eu já pesquiso só há 30 anos, mais de 30 anos. Então eu vi relatos de médicos, né, que induziram algumas partes do cérebro de alguns pacientes a um estado alterado de consciência, através de dispositivos tecnológicos. E em certas áreas do cérebro, quando ele ativou certas áreas do cérebro, o paciente dizia estar fora, o paciente estava lúcido, né? Não estava anestesiado, ele dizia estar próximo do teto, projetado. Então, existem áreas do cérebro, né? Quem sabe futuramente a gente tenha condições de ter dispositivos eletrônicos que estimulem algumas áreas do cérebro e a partir disso a gente consiga se projetar. Porque existem áreas do cérebro que elas podem ser induzidas, ativadas através de dispositivos tecnológicos, né? Como eu já vi numa pesquisa, eu vi numa entrevista médica mesmo, né? De médicos, né? Tá certo que os pacientes relataram que quando ele ativou algumas áreas do cérebro, mexeu em algumas áreas do cérebro, o paciente dizia que naquele momento estava projetado, estava próximo do teto. Então, mas isso não exige muita pesquisa, né? Agora, como eu demonstrei aqui, nesses dois experimentos que eu fiz, de ciências, um dos diferenciais é exatamente esse, tá? No parapsiquismo a gente ainda não consegue reproduzir o fenômeno como a gente faz em ciências, né? Ciências a gente consegue repetir o experimento sob certas condições, né? Tá certo? O que ainda não é possível no parapsiquismo. A gente ainda não consegue induzir certos fenômenos parapsíquicos como a gente faz em ciências. Quando isso acontecer, então a gente vai estar falando de ciências também. Tá certo? Então, por hoje seria só isso mesmo, né? Boa tarde.